Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde ou boa noite. O vídeo fica gravado, então sejam todos bem-vindos a esse nosso estudo. Nós agradecemos a Jesus a oportunidade de conhecermos a doutrina espírita e termos a oportunidade de estudá-la, de nos debruçarmos sobre os seus assuntos e buscar colocar na nossa vida todos os dias. Nós agradecemos a esse canal que divulga a doutrina espírita. Bom, o tema que nós vamos tratar hoje é reunião mediúnica, acolhimento e amor. O tema reunião mediúnica, o tema médios, o tema mediunidade, ele é um tema bem vasto. Ele precisa de estudo. E existem estudos sérios, sobre isso nas casas espíritas. Existe também um programa da FEB, que é o Apostila 1, o livro 1, o livro 2, que fala sobre mediunidade, que é muito bom. Nós temos também o livro dos médios, que ele é bem completo sobre mediunidade. Nós temos outros livros complementares, mas a mediunidade, ela precisa ser estudada. Uma reunião mediúnica séria, uma reunião mediúnica onde produz bons trabalhos, intercâmbios bons com a espiritualidade, ela acontece quando existe afinidade e estudo entre as pessoas, onde o amor flui. Então é muito importante para que a gente participe de uma reunião mediúnica, primeiramente que a gente estude. Hoje em dia só boa vontade não serve para nada, Precisa da boa vontade e o estudo, da boa vontade e a participação. Então, para que as reuniões mediúnicas sejam sérias, para que a gente tenha um proveito desse momento de acolhimento e amor, a gente precisa estudar. E, primeiramente, nós vamos esclarecer o que é médium. No o livro dos médiuns, no capítulo 14, o capítulo é intitulado Médiuns. No item 159, Kardec nos traz o seguinte: médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuam alguns rudimentos dessa faculdade. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médios. Bom, então não é privilégio de ninguém ter mediunidade, porque num grau qualquer, todos somos médios. Todos nós temos essa faculdade. Mas isso não é agora que a doutrina espírita trouxe, não. A doutrina espírita estudou, foi a fundo, mas a mediunidade existe desde que mundo é mundo. Na época de Moisés, já tinha os médiuns, que faziam lá essas previsões. Então, assim, médiuns todos somos desde que o mundo é mundo. Mediunidade todos temos, mas nem todos têm a mediunidade. Aliás, todos temos a mediunidade, alguns mais, alguns menos, Então, depende, existem vários graus de mediunidade. Então, alguns são mais médios, outros menos médios. Vamos dar um exemplo, para a gente entender. Tem os médios, eu tenho uma amiga que ela é médium, que eu me lembro uma vez que eu estava chegando do hospital, ela me disse assim: você tá vindo do hospital? Eu falei: tô. Por quê? Aí ela falou assim: nossa, eu tô vendo, em torno de você, pessoas doentes. Aí eu fiz uma prece, nós duas fizemos uma prece para que aquelas pessoas recebessem o que elas necessitavam, Porque às vezes a gente é um palito de fósforo, Quando a gente se ilumina, quando a gente busca a iluminação, a gente é um palito de fósforo e a gente atrai por essa iluminação alguns espíritos. Então, eu sempre achava fantástico, a evidência, mas ela me dizia assim: minha amiga, mas tem os dois lados. Tem hora que você vê só coisa bonita, mas tem hora que você só vê só sofrimento, só coisa triste. Então, assim,
é um tipo de mediunidade mais ostensiva. Mas existem aqueles momentos também onde a gente escuta alguém chamar no portão e a gente corre no portão. Aí chega lá, não tem ninguém. Ou então a gente percebe alguém passar pela gente e a gente não sente ninguém. Ou então um arrepio, né? Um arrepiozinho assim. Ou então um pensamento diferente. Então a influência dos espíritos, ela acontece muito. Por quê? Porque temos essa conexão entre os dois mundos, né? Nós estamos interligados. E como todos somos médiuns, todos nós temos essa, alguns mais, alguns menos, facilidade de comunicação. Mas nesse mesmo item, Kardec diz o seguinte: usualmente, porém, essa qualificação só se aplica àqueles em que a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Bom, apesar de todos sermos médiuns, todos termos mediunidade, nem todos utilizaremos nessa encarnação a nossa mediunidade. Por quê? Porque precisa de uma programação, existe uma programação reencarnatória para que a gente utilize da nossa mediunidade, para que a gente desenvolva a nossa mediunidade e para que a gente saiba utilizar essa mediunidade, né? Então, apesar de sermos todos médiuns. Então, o médium que eu conheço, assim, para mim, né, o mais completo é Chico Xavier. Chico Xavier, mediunidade fantástica. E ele tinha ele via, ele ouvia, ele sentia, ele psicografava, ele era médium de psicofonia, ele era médium de materialização. Para mim, ele era o mais completo, né, que eu conheci. Então, falamos até agora de alguns tipos de mediunidade, né? Então, para que haja uma reunião mediúnica, precisamos dos médiuns, dessas pessoas que estudam, que se qualificam, para participar de uma reunião mediúnica espírita séria. Porque voltamos a falar, como existe mediunidade em todos nós, existem reuniões mediúnicas não sérias, né? Existem grupos que utilizam da mediunidade, mas que não, no caso da doutrina espírita, não espíritas, né? Ou mediúnicas espíritas não sérias, frívolas. Existe sim, né? Porque assim, a gente tem que lembrar que o ser humano ainda não é perfeito. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, do mesmo jeito que temos espíritos aqui já comprometidos com a sua transformação moral, existem aqueles que ainda não entenderam a importância da transformação moral, a importância de se melhorar, a importância de evoluir. Então, do mesmo jeito que existem encarnados bons e não tão bons, existem espíritos bons e não tão bons. Então, como é o intercâmbio, às vezes a gente pode se unir dependendo do nosso pensamento, da nossa vontade, como diz Emmanuel, né, no livro Pensamento e Vida, a mente é o espelho da alma. Então, o que a gente quer, a gente busca. Então, muitas vezes, pelo nosso pensamento, nós atraímos espíritos não tão bons que nos desvirtuam, nos ajudam a desvirtuar, porque nós já temos dentro de nós essa tendência ao desvirtuamento. Bom, então, apesar de todas essas colocações que a gente fez, então existe, na reunião mediúnica, precisa que haja companheirismo, união, amor entre os seus participantes. Inicialmente, o grupo que estuda junto, né, o grupo que tem atividades juntos, ele está mais afinado, ele está mais sintonizado. Então, para que o trabalho flua, né, de acordo com a vontade de Deus Nosso Pai, né, os propósitos que os mentores espirituais trouxeram para a reunião, é necessário que o grupo esteja mais afinado, que o grupo esteja mais conectado e que entre eles tenha o sentimento do amor, né? A atitude do amor dentro do grupo. Então, são os tipos de mediunidade, as variedades são tantas
quanto suas manifestações. Então, numa reunião mediúnica, nós temos médios de psicofonia, de psicografia, de vidência, médios curadores ou passistas, médios de efeitos físicos, são vários. E aí nós temos aquela pessoa, né, que estudou com grupo, né, tá lá, e na reunião mediúnica ele fala assim, mas eu não vejo nada, eu não sinto nada, eu não falo nada. E às vezes ele fala assim, não sei o que eu tô fazendo na reunião mediúnica. Olha, meus irmãos, é importantíssimo essa pessoa, porque essa pessoa, às vezes, ela sustenta energeticamente a reunião mediúnica, porque ele está ali concentrado, pensando no bem, pensando em coisas boas, ele está doando sua energia, né? Está doando seu ectoplasma para que o trabalho aconteça de uma maneira harmônica, de uma maneira bacana, né? Então, não existe. Todos nós que estamos na reunião mediúnica somos importantes, né? Eu esqueci de falar também do médium esclarecedor. É aquele que se prepara e conversa com os espíritos. Todos nós temos que ter, para que a gente participe de uma reunião mediúnica séria, né, numa casa espírita, dentro de um trabalho com Jesus, mediunidade com Jesus, nós temos que ter hábitos da leitura, hábitos do estudo, hábitos da prece, hábitos de bons pensamentos, hábitos de trabalho, de boa vontade. Hoje em dia, para nós nos qualificarmos, não precisa só de boa vontade, nós precisamos de esforço. É necessário esforço. Ai, mas eu chego cansado do trabalho e tal. Ai, tomo um banho, ai, vou para o centro. Tá, é esforço. E esse esforço é recompensado, porque hoje a gente está indo porque a gente precisa, mas amanhã a gente vai porque a gente ama, a gente não vive sem. Eu falo para vocês, eu não me enxergo mais sem doutrina espírita, eu não existo sem Jesus, eu não existo sem os meus trabalhos no centro. Então, no início a gente se força e depois torna-se hábito, né? A gente respira essa vivência cristã. Então, esse intercâmbio mediúnico, ele traz crescimento, tanto para o encarnado quanto para o desencarnado. Porque às vezes a gente vê na reunião mediúnica chegar espíritos sofredores, espíritos que estão com tantas dores, né? Que nos lembram da oportunidade que a gente tem enquanto encarnado de fazer diferente, de ser diferente, de amar mais, de deixar de lado coisas banais, não se preocupar tanto com as coisas materiais. São oportunidades maravilhosas de aprendizado para nós encarnados. Em contrapartida, porque é o intercâmbio, né? A gente interfere na vida deles e eles interferem nas nossas vidas. A gente doa para essas pessoas sem julgamento, meus irmãos. É uma coisa que a gente tem que aprender. Ah, mas ele errou, ele fez coisa errada, então ele paga. Não, a gente precisa tirar isso da nossa fala, do nosso pensamento. É um irmão nosso. Porque poderíamos sermos nós que fizemos escolhas erradas, que não vigiamos, que nós que estamos passando por aquela situação. Quem somos nós para falar? Nós somos espíritos eternos, nós tivemos várias reencarnações e nas nossas reencarnações, com certeza não fomos aquelas criaturas que hoje já queremos ser. Então, todos nós estamos no mesmo patamar, digamos assim, né? Todos nós estamos no mundo de provas e expiações, claro, alguns sendo mais provados, outros tendo mais expiações, mas todos nós ainda imperfeitos. Isso tem que ficar bem claro. Então, aquele irmão que chega na reunião mediúnica, ele precisa ser acolhido com amor. Ele precisa não ser julgado, né? Então, a gente tem que tirar de nós mesmos essa coisa de julgar o que o outro faz. O nosso semelhante é alguém como nós, alguém que sofre, alguém que tem dores. Então, tanto chega nas reuniões mediúnicas aqueles irritados, nervosos, bravos com as suas situações, aqueles que estão sentindo dores horrorosas e aqueles que nem entenderam que já estão desencarnados. Porque Jesus deu o maior exemplo para a gente, né, que a morte não existe. Quando foi crucificado e ele retornou e ele conversou
com os seus discípulos, ele se mostrou para os seus discípulos, que também, né, materializou-se para seus discípulos, e ele mostrou que a morte não existia. Então, mas tem até hoje, apesar de muitas religiões falarem, né, que a morte não existe, existem irmãos nossos que muitas vezes chegam lá, não sabem que desencarnaram, não entendem essa nova situação e precisam de amor, precisam de acolhimento. Às vezes, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, me ajuda, socorro, meu Deus, né? Porque não é fácil, né? Desencarnar também não é fácil, como reencarnar também não é. Então, é uma mudança, é um novo momento. Então, para que a gente esteja alinhado a esses benfeitores, para que a gente esteja unido a esses benfeitores do bem, a esses espíritos que estão ali em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai, para ajudar o nosso semelhante, nós também precisamos nos prepararmos. Nós precisamos aprender a acolher o nosso irmão com muito amor. Então, tem nesse programa 2 aqui, no programa 1 e programa 2 da FEB, no programa 2, no caso, falando sobre finalidade da reunião mediúnica, eu peguei uma partezinha que para mim é fundamental. E diz assim, aprender, uma finalidade da reunião mediúnica, tá? Aprender a desenvolver a humildade, a fraternidade e a solidariedade no trato com os encarnados e desencarnados em sofrimento, exemplificando assim o esforço de transformação moral. Então, ali, numa reunião mediúnica de acolhimento, de amor, nós aprendemos a desenvolver a humanidade, a humildade, melhor dizendo, a fraternidade e a solidariedade, sem julgamento, acolher com amor, com respeito semelhante, aquele que sofre, que passa por dificuldades, porque assim nós vamos nos transformando moralmente, né, através do nosso esforço. E nós trouxemos aqui também uma mensagem de Emmanuel. E finalizando, nós trouxemos uma mensagem de Emmanuel, do livro Encontro Marcado, psicografado por Chico Xavier, que fala sobre examinando a mediunidade. Aspiras ao desenvolvimento da mediunidade para mais fácil intercâmbio com o plano espiritual. Isso é perfeitamente possível. Entretanto, é preciso lhe abraçar as manifestações, compreendendo que ela te pede amor e dedicação aos semelhantes para que se transforme num apostolado de bênçãos. Reconhecerás que não retens com ela distrito de entretenimento ou vantagens pessoais, e sim templo oficina, através do qual os benfeitores desencarnados se aproximam dos homens tão diretamente quanto lhes é possível, apresentando-lhes rumo certo, e lenindo-lhes os sofrimentos, tanto quanto lhe utilizarás os recursos para socorrer desencarnados que esperam ansiosamente que lhes tendam uma luz ao coração desorientado. Receberás com ela não apenas a missão consoladora de reerguer os tristes, mas também a tarefa espinhosa de suportar corajosamente a incompreensão daqueles que se comprazem sobre a névoa do materialismo, muita vez interessados em estabelecer a dúvida e a negação para obterem, usando o nome da filosofia e da ciência, livre trânsito nas áreas de experiências físicas em que a fé opõe uma barreira aos abusos de ordem moral. Nunca lhes ostentarás a força com atitudes menos dignas, que te colocariam na dependência do mal, e ainda mesmo quando ela te propicie meios com os quais te podes sobrepor aos perseguidores e adversários, tratá-los-ás com o amor que não foge à verdade e com a verdade que não desdenha o equilíbrio, admitindo que não te assiste o direito de te antepores à justiça da vida. Terás a mediunidade por flama de amor e serviço, abençoando e auxiliando onde estejas, em nome da excelsa providência.
que te fez semelhante concessão por empréstimo. E nos dias em que esse ministério de luz te pese demasiado nos ombros, volta-te para o Cristo, o divino instrumento de Deus na terra, e perceberás, feliz, que o coração crucificado por devotamento ao bem de todos, conquanto pareça vencido, carrega um triunfo, a consciência tranquila do vencedor. Que Jesus nos ajude, nos ampare na tarefa de sermos os intermediários entre os dois planos, em ampararmos os nossos irmãos, em acolhermos os nossos irmãos com muito amor. Muito obrigada e que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.